Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do Visão Consultiva. Hoje eu estou com o meu colega do Beni, seu Vantiur, especialista em consultoria de processos operacionais. Poderia dizer dessa forma, Sim. certo? Uhum. Seja bem-vindo ao Obrigado. nosso programa. Quero ouvir a sua experiência, o que você tem para contar para a gente. Eu, inclusive, estou com um recém-chegado engenheiro de produção dentro da minha equipe, justamente para me ajudar na minha consultoria, no meu processo, a organizar os nossos processos operacionais. Que bacana. Então, inclusive, a dependendo aqui de como é que a gente vai andar nessa conversa, provavelmente eu vou colocar ele para assistir esse programa, porque eu acredito que que o senhor tem bastante conteúdo para ensinar para a gente. Obrigado por ter aceito esse convite. E a pergunta clássica que eu faço aqui para todo mundo é: o que você tem para me ensinar hoje? Dentro desse universo da controle produtivo, controle operacional, e como nós, empresários, conseguimos prestar atenção, às vezes, no gatilho, no ponto certo, para que a gente consiga organizar melhor o nosso projeto, o nosso dia a dia. Ok. Obrigado pelo convite. Primeiro, eu queria, antes de agradecer pelo convite e dizer que a Sete Consultoria está aí para isso, para ajudar os empresários a crescer com melhoria e desenvolvimento nos seus processos. Eu queria começar contando a história. Eu me lembro de um aluno que formou comigo em engenharia na USP e nessa época eu já estava trabalhando na Votorantim Cimentos, em Brasília, e ele me ligou e falou assim: Vantuir, eu acabei de conseguir uma oportunidade de trabalho numa fábrica de biscoito, cara. Falei, poxa, que legal. E aí a gente conversou e ele falou, cara, mas o problema é que eu não sei exatamente o que eu vou fazer lá, porque essa fábrica está começando, nunca teve um engenheiro lá, é o primeiro engenheiro químico que eles contratam, e nem ele sabe, nem o chefe sabe exatamente como é que eu vou ajudá-lo. E aí eu falei, tá, ok, vamos fazer o seguinte, você pode vir aqui em Brasília? Posso. Aí a gente combinou de se encontrar em Brasília, a gente sentou num café e ficamos a tarde toda tomando café. E falando, cara, o que você tem lá? Ele falou, olha, assim, funciona assim, começou a contar o processo. Eu falei, então tá ótimo, comece pelo processo. Uhum. Aí eu falei para ele, como é que é lá? O pessoal tem tudo desenvolvido, anotado, como é que ele faz o processo, como é que é a sequência de produção, quanto de farinha, quanto de açúcar, quanto de tudo que ele coloca para fazer os biscoitos. Cara, eu acho que não tem uma receita lá, mas cada um faz de um jeito. Eu falei, então ótimo. É por aí que você vai começar. Anota tudo, estrutura tudo, faz procedimento de tudo e você vai começar por aí. Depois você vai começar a avaliar qual a eficiência de cada equipamento até saber qual a eficiência do processo como um todo. Uhum. E aí ele fez. Esse cara, ele hoje, o nome dele é Alexandre, ele é especialista, um dos maiores especialistas em fábrica de biscoito do Brasil. Já montou fábricas em vários lugares do mundo, inclusive recentemente uma aqui em Anápolis. E escreveu livros sobre fábrica de biscoito e ele começou assim, estudando processo. Legal. Né? Então, o processo é importantíssimo para que a gente cresça e engenharia para isso, para ajudar esse processo. Eu sou engenheiro civil, então acho que a gente funda isso dentro do nosso curso superior. Mas eu gosto sempre de trazer aqui uma desmistificação, para a gente conseguir até destrinchar o conteúdo dentro da especialidade de cada convidado. O que você diria que é exatamente um processo? Né? Porque tira ali, né, claro, a gente tem que tirar o processo jurídico, que tem, né, dentro do universo da advocacia, mas como você conceitua o que é um processo dentro de Isso um é uma coisa que negócio? eu preciso responder sempre quando a gente fala de consultoria de processo. Processo é tudo aquilo que acontece desde você executar uma venda. Uhum. Quando você vende algo, falando do negócio, quando você vende algo, você tem que fazer uma série de coisas para entregar esse bem, seja ele tangível ou não. Sim. Até que você faça isso e que você receba por isso, você tem uma série de coisas e tarefas e rotinas que têm que ser feitas. Algumas agregam valor para o cliente, que está recebendo isso. Outras rotinas, ela não agrega valor para o cliente, mas ela é necessária por causa da necessidade que a empresa tem de rodar alguns processos internos para conseguir entregar aquilo. Por exemplo, se você vai fabricar ou se você vai fabricar uma cadeira. Uhum. De repente, esse processo de fabricação de cadeira, isso não interessa muito para o cliente se você vai usar uma máquina A, se você vai usar uma máquina B, se você vai fazer em certo horário, isso para ele não importa. Okay. Importa ele ter a cadeira
de uma qualidade que ele pediu, na cor que ele pediu, com a resistência que ele pediu. Então, tudo aquilo que você precisa fazer, que às vezes vai agregar depois um valor para ele, talvez ele nem vai saber que você faz. Então, mas para você isso é importante. Então, o processo é o estudo de toda essa cadeia, e aí é onde a gente identifica pontos de melhoria, pontos que você pode diminuir tempo, que você pode aumentar a qualidade, que você pode reduzir custo, que você pode aumentar a qualidade percebida do cliente, porque aí a qualidade não é simplesmente o que ele espera, mas às vezes são coisas que ele nem espera. Então, e que ele começa a perceber que aquilo é um valor e que só a sua empresa dá. Então, você começa a ter uma estratégia mais competitiva, né, uma condição mais competitiva no mercado, porque você descobriu algo que seu cliente precisava e nem sabia que precisava. E, às vezes, o cliente não sabe nem daquilo que ele realmente pode receber. Sim. Então, quando você estuda o processo, você consegue descobrir isso. E outra, que é uma estratégia, o Michael Porter fala disso, da estratégia de custo, né, de diferenciação por custo. Quando você avalia bem o seu processo, você consegue identificar exatamente onde você precisa cortar custo. Eu tenho um amigo que ele fala que custo é igual unha, a gente tem que cortar sempre. Só que aí o que acontece? Você precisa saber onde. Sim. Né? E eu trabalhei muito com a indústria e a gente sempre falava o seguinte, que o custo precisa ser um custo inteligentemente baixo. Porque cortar custo, eu trabalhei em algumas indústrias que chegava um diretor novo e ele saía demitindo assim 30% da equipe. Aí reduzia custo do mês para o outro, claro, a folha caía, um monte de custo reduzia. Mas depois com o tempo, você ia pedir um relatório, cadê aquele relatório? Não faz, não tem mais. Não, por quê? Porque quem fazia aquele relatório não está mais aí para fazer. Sim. A pessoa foi dedicar a outra coisa. Então, o que acontecia? Depois essa pessoa era promovida para outra unidade e os problemas começavam a aparecer a longo prazo. Sim. Ou seja, era um custo que não era inteligente, era um custo baixo, mas não era inteligente, porque depois, de alguma forma, esse custo acabava aparecendo em outro lugar ou de outras formas. Então, a ideia de estudar processo é exatamente você reduzir um custo e que ele seja de forma inteligente. Que você realmente ganhe com isso a médio e longo prazo. E o melhor, que você consiga mostrar que aquele custo não volta mais. Porque o que acontece, às vezes, a pessoa corta um custo e você faz uma série de modificações na sua empresa e daqui a pouco aquele custo, depois você começa a aumentar de novo. Você fala, por quê? O que aconteceu? Não deixaram de fazer alguma rotina. Ou começaram a fazer uma rotina que não era necessário mais. Ou então alguém começou a mudar o procedimento X lá que não era para mudar. Então, quando você estuda o processo, você consegue colocar também mecanismos, né, que algumas ferramentas de qualidade chamam de Pokaioke, que é formas de... Como? Pokaioke. Não conheço essa expressão. É uma frase, não, uma palavra japonesa que é a prova de bobagem. Por exemplo, sabe quando você vai deletar alguma coisa, o computador aparece para você tem certeza? Então, aquele que você tem certeza é uma prova de bobagem, para você ter certeza que você não vai fazer. Fala, olha, agora que você está fazendo isso, você está indo para um caminho pantanoso. É isso mesmo que você quer fazer? Então, isso é uma forma de evitar erros grotescos, porque aí você fala, peraí. Por exemplo, que chama também, um outro exemplo é as prensas antigamente, as pessoas colocavam a peça de um lado e seguravam com a outra e apertavam o botão. Às vezes ela esquecia a mão debaixo da prensa e apertava, e aí cortava o dedo, prensava o dedo. Sim. Hoje isso não é possível. Existe um sistema que você só consegue colocar peça, você coloca a peça, mas você consegue só ligar a prensa com as duas mãos. Então, isso te obriga a você a colocar a peça e fazer isso. Quando você faz isso, você não tem como estar com as mãos. Porque se você estiver fazendo com a mão e a peça aqui, ela não liga. Legal, ok. Então, isso é uma forma, ou seja, os procedimentos vão levando a isso. Né? E isso vai melhorar a qualidade, vai melhorar a segurança, vai melhorar uma série de coisas. E aí, o seu papel é enxergar um fluxograma de como as coisas acontecem no dia a dia? A gente começa assim, o que acontece? Se eu te pedir para escrever ou falar daquilo que você faz, tem uma sequência daquilo que você faz. Justo. Então, o que acontece é que a empresa também tem isso. Então, você vai falar de uma empresa, por exemplo, que é uma torrefação de café, ela vai falar que ela compra café de alguma forma, seleciona a qualidade, depois ela leva para um lugar, ela torra esse café, e aí ela tem uma série de formas de fazer isso. E esses procedimentos, esse fluxo é que a gente estuda. E a gente detalha cada um deles, e ali a gente avalia o porquê daqueles fluxos, por que se faz daquela forma. Por exemplo, eu participei de uma consultoria, fiz uma consultoria de uma empresa que parece coisa simples, mas tinha um processo de aprovação que era o seguinte, o supervisor fazia o pedido de compra, o coordenador aprovava, depois o gerente também aprovava aquele pedido de compra, e depois o diretor, por último, aprovava. Aí só depois era comprado.
Até aí tudo bem. O problema é que todo mundo aprovava o mesmo valor. E só comprava depois que o diretor aprovava. Então, no fundo, os outros não estavam aprovando nada. Porque enquanto o diretor não aprovava, nada era comprado. Ok. Então não E servia para nada. não servia para nada, era só gastava tempo das pessoas entrando para levar o processo para frente. E isso era só para empurrar o processo. O coordenador tinha que entrar lá e aprovar. Então, o que a gente fez? A gente E ele, às colocou... vezes, não tinha nem noção de para que servia. Não entrava, mas assim, o cara coloca, mas tá, por que você está fazendo isso? Não, para fazer a compra, porque senão o diretor não aprova, ok, mas tudo chegava nele. O que a gente fez? A gente fez valores, portões. Então, até 10 mil o supervisor mesmo aprova, até 50 mil o coordenador, acima de 50 mil o gerente, e acima de 500 mil o diretor aprova. Ok. E aí sim você tem um nível de aprovação e aí essa pessoa responde por isso. Uhum. Mas não precisava chegar tudo para o diretor aprovar. Definiu o quanto que ele quer aprovar, pronto. Quanto que ele acha que o gerente deve aprovar. Então, esse é um processo que, às vezes, as pessoas não pensam muito nele, mas está gastando tempo das pessoas. Uhum. Para entrar num sistema, para aprovar um negócio que, efetivamente, ele não está agregando valor para ninguém. Uhum. E isso acontece muito nos níveis de aprovação dentro das organizações. Porque uma das coisas que a gente fala sobre, quando a gente fala de burocracia, por exemplo, é muito interessante. Recentemente, eu estava fazendo um treinamento com uma equipe, e eu contratei um amigo que ele é sociólogo, e a gente começou a estudar. Eu falei, cara, fala para mim tudo sobre esse negócio de burocracia, história, de onde veio e tal, de Weber e tal. Aí ele começou a me contar. Falei, cara, faz um áudio para mim. Ele fez um áudio de meia hora, a gente conversou muito. E a gente começou a entender o seguinte, quando a gente fala em burocracia, por exemplo, o que a gente pensa? Que burocracia é algo ruim. Fala, nossa, burocracia. Né? A gente já... Mas, na verdade, quando se cunhou esse conceito, a ideia da burocracia era criar normas e padrões e regras para que a coisa funcionasse de maneira correta. Sim. E aí, só que as coisas começaram a ficar tão engessadas, e aí isso virou um ponto ruim. Mas a organização ela precisa de um certo nível de burocracia. Sim. Mas ele também não pode ser elevado. Não pode ser de forma que você fala assim, cara, nada funciona se o diretor não estiver na empresa. Nada funciona se o comprador não fizer algo. Uhum. Então, porque isso aí elevou o nível de burocracia de tal forma que a gente não é possível mais trabalhar. E a análise desses fluxos melhora essas tarefas e descobre esse tipo de coisa. Por exemplo, eu me lembro que eu trabalhei numa fábrica de cimento e o forno é o coração da fábrica. O forno não pode parar nem 10 minutos, porque esfria tudo, gasta uma quantidade de energia imensa e tal. Então, quando o forno para, todos os engenheiros são chamados, o diretor é informado e tal, é uma confusão. E aí, cara, o forno parou e, para voltar a operar o forno, precisava de uma peça que estava no almoxarifado, trancado. E era um final de semana. E a gente foi falar com o supervisor do almoxarifado na casa dele, para ele ir lá abrir, para a gente pegar tal peça. A manutenção pega a peça e aí fazer a substituição. Ele falou, cara, eu não posso abrir. Mas por que você não pode? Não, porque o fulano de tal disse que final de semana só ele aprova. Tá, então liga para ele. Não, já tentei, não consigo falar com ele. Falei, tá, mas vai ficar parado o forno. Não, cara, mas você tem que entender que é só ele que aprova. Falei, mas tá, e aí? Como que nós fazemos um negócio desse? Ou seja, ninguém pensou que se o cara estivesse viajando, ou que se tivesse alguma dificuldade, alguém tinha que aprovar aquele negócio. Né? E isso, nas organizações, às vezes se esquece. Se você for perguntar, se você for estudar, você vai ver que... tem até um filme que fala sobre isso. Se você tirar o presidente dos Estados Unidos da cadeira dele, tem alguém que assume. Se você tirar esse cara que assume, tem outro, tem outro, tem outro. Tem uma série de linhas de comandos. E dentro da nossa empresa, como é que nós fazemos isso? Justo. Você sai, a pessoa sai e fala assim, ficou doente, teve que fazer alguma coisa, ou viagem urgente, e aí? Quem fazia aquilo que você está fazendo? Então, quando você faz a análise do processo, você começa a perceber o seguinte, que eu preciso acertar esse ponto. Porque amanhã vai dar um problema nesse sentido, e eu sei como resolver. Uhum. Então, se acontecer uma emergência, eu sei como resolver. E isso ajuda muito na questão de gestão de crise. Existe hoje muito trabalho sendo feito para avaliar isso. Quer dizer, quando acontece um problema na sua empresa, aconteceu uma crise, e aí, como é que nós vamos resolver? Uhum. Nós temos procedimentos para isso, nós sabemos quem que a gente vai contactar, como, e o que ele vai dizer. Então, os processos é para isso. Então, quando a gente olha do ponto de vista operacional, a gente começa a olhar o processo do ponto de vista de produção, que é o que a maioria das pessoas acha. Vamos olhar o processo do ponto de vista de produção. Uhum. Mas quando a gente olha, produção é muito fácil você perceber se a produtividade aumentou ou diminuiu, se o consumo de algum item aumentou ou diminuiu. Então,
E ainda assim, solucionar isso exige uma série de ferramentas. O que eu comecei a perceber ao longo do tempo? Que nas indústrias que eu trabalhei como engenheiro, sempre trabalhei como engenheiro de processos. Sim. Então, eu avaliava eficiência operacional, avaliava a capacidade do equipamento, melhoria naquele equipamento e tudo mais. E aí a gente começou a perceber o seguinte, como que eu vou avaliar isso? Aí precisamos de ferramentas. E eu vinha de uma experiência de trabalhar com ISO 9000, logo no início da carreira. Falei, cara, precisamos tentar ver como que é a padronização disso, que ferramenta que eu tenho para solucionar problemas. E eu comecei a estudar isso. Eu estudei basicamente duas coisas. Eu estudei muito sobre criatividade e depois eu estudei muito sobre criatividade, liderança e processo. A criatividade porque você não consegue, você precisa criar coisas novas o tempo todo. E isso é uma questão de sobrevivência para muitas das organizações hoje em dia. Quando a gente olha para processos, idem. Você precisa entender como que funciona e como que você vai melhorar isso sempre. Uma vez que a gente sempre consegue melhorar algo. E esse como eu comecei a trabalhar fazendo cursos. Toda ferramenta que tinha de melhorias de processo eu fazia. Tem uma ferramenta para fazer isso, tem uma ferramenta para, desde um brainstorm, de um 5W2H, de um 5S, e cada ferramenta que ia aparecendo, eu estudava essa ferramenta. Você vai ter que explicar. Vamos Porque lá. assim, eu tô acostumado, mas a gente o nosso programa especialmente é para PME, o pessoal que está começando o projeto. Inclusive eu tenho já uma série de perguntas para fazer justamente sobre algumas coisas que você foi falando. Mas 5W2Hs... Os 5W2H são a sigla de onde, quando, por quê e como. Então, normalmente a gente utiliza isso para fazer um plano de ação. O que é o problema? Como nós vamos atacar? Quem vai fazer e quando vai fazer? E depois um follow-up. E quando eu falei em brainstorm, chamo de toró de palpite do mineiro. Você senta numa sala e cada um fala, olha, o problema é que nós estamos perdendo venda na área tal, no setor tal. Okay. E aí cada um começa a falar o que ele acha, o que ele devia fazer, e alguém vai anotando isso, toma nota. Não se impede a pessoa, se ela falar algo que pareça algo estapafúrdio, mesmo assim, deixa que ela fale e depois você vai filtrando aquilo e vai sair ideias muito boas dali. Então, e o 5S, que eu mencionei, é uma ferramenta japonesa que é ligada à organização. Então, são 5 sentidos, sentido de organização, de limpeza, de padronização. Então, o que a gente olha, na verdade, que o 5S... Interessante. Eu fui... Desculpa interromper, mas hoje é terça. Ontem eu estive numa empresa e tinha uma placa desses 5S na parede. Agora que eu entendi o que... E o 5S é muito interessante porque ele é muito antigo. Ele data aí talvez da década de 50 ou 60. E ele é assim, funcional até hoje. Porque é uma ferramenta. Então, por exemplo, isso aconteceu porque depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos, depois daquelas bombas, tudo em Nagasaki e Hiroshima, os Estados Unidos começou então a ajudar a reconstrução do Japão. Com essa ajuda tecnológica, de certas coisas, o Japão começou a crescer e desenvolver várias ferramentas. E tinha um japonês muito inteligente chamado Ishikawa. Esse japonês ele ajudou a criar muitas ferramentas, inclusive de gestão, dentro da Toyota, da Honda, da Mitsubishi. Então, nessa época foi que a indústria japonesa cresceu e é o que ela é hoje. Inclusive, eles começaram a desenvolver tanto ferramentas de gestão que o Ishikawa foi nos Estados Unidos dar uma palestra. É dele o sistema Just in Time? Okay. Exatamente. Os 5 P, né? Que é pessoas, processo, procedimento, ou 5M também, que é material, matéria-prima, mão de obra, que é aquele peixinho que a gente chama de espinha de peixe. Okay. E aí ele foi dar uma palestra nos Estados Unidos e um cara virou para ele e falou assim, pois é, muito legal, seu Chical, quando é que você acha que os Estados Unidos vai alcançar vocês nesse processo todo? Aí ele parou, olhou para ele e falou assim, tá, mas você acha que a gente vai ficar parado? Vocês não vão alcançar, porque a gente está sempre desenvolvendo. Então, desde essa época eu comecei a estudar, desde 92 eu comecei a estudar ferramentas de melhoria de processo. Então, o que aconteceu? Depois, na década, isso deve ter sido em 2005, 2010 para cá, a Toyota, ela desenvolveu, na verdade, foi a Toyota, ela desenvolveu um processo. O CEO da Toyota contratou uma equipe e falou assim, olha, a gente quer fazer um processo uma metodologia de solução de problemas.
E aí eles pegaram os melhores estatísticos, engenheiros e desenvolveram uma ferramenta. E essa ferramenta, ela hoje a gente chama de Six Sigma. O que essa ferramenta faz? Eles pegaram todas as ferramentas que eles conheciam até aquele momento de solução de problemas, como o 5S, como manutenção produtiva total, que é uma metodologia para melhorar a parte de manutenção. E aí ele pegou tudo isso, alguns estudos estatísticos de CEP, né, que é controle estatístico de processo, e esse cara pegou tudo isso e falou, tá, uma coisa que a gente tem que fazer, primeiro a gente tem que desenvolver escrever o que é exatamente o problema. Então, tem uma parte que é definição do problema. Depois falou, bom, então agora a gente definiu exatamente, escreveu o que é o problema, é o elefante na sala. Agora a gente tem que fazer o seguinte, quem vai trabalhar nisso e como? Aí ele definiu a equipe. Bom, agora a gente tem que fazer análise. Então, ele foi definindo passo a passo e dentro de cada passo ele foi definindo várias ferramentas que ele poderia usar. Isso deu tanto certo que várias empresas copiaram isso. E hoje existem várias empresas que implantam o Six Sigma nas suas organizações. Então, essa é mais uma ferramenta dentro de várias para solucionar problemas. E, normalmente, essa metodologia, em 4, 5 meses, ela resolve realmente muitos problemas. E outra, ela é muito focada na redução de custos. Então, você tem um problema e você diz o seguinte, quanto vale resolver esse problema? Se eu resolver esse problema, eu vou reduzir, sei lá, R$100 mil por mês na minha empresa. Então, beleza. Então, nós estamos falando aí de 1.200.000 por ano. Beleza, vale a pena ter uma equipe trabalhando full time para isso. Então, o cara que está gerenciando esse processo, ele trabalha 100% do tempo trabalhando nisso. E ele tem uma equipe que alguns trabalham 80%, outros trabalham 50%, tem reuniões semanais. E todos que precisam, tudo que ele precisa dentro da organização, eles dão de informação para esse cara, para essa equipe, que foi treinada para fazer isso. Então, depois eles foram desenvolvendo e viram o seguinte, que você pode fazer isso para qualquer tipo de organização. E o que eu fiz, na verdade, durante esse tempo, é pegar essas ferramentas e falar, peraí, nem toda ferramenta eu vou conseguir fazer e o Six Sigma vai ser importante, para isso vai ser bom. Se for uma empresa, por exemplo, de comercial, talvez não, uma empresa de vendas, talvez não seja. Se for empresa operacional, talvez seja mais fácil implementar. Então, começou a se desenvolver mais coisas. Então, hoje, existe alguma ferramenta, inclusive de IA, que ajuda muito isso, porque existe uma ferramenta que chama Design of Experiment, que é DOE, que também na universidade utiliza muito, que você pega... a gente tem muito assim, o X e o Y, né? Você pega uma variável, se ela alterar, a pressão aumenta, a temperatura diminui. Então, se você tem, as vendas caíram, então o custo do produto vendido aumentou e tal, aí vai. Você tem algumas coisas que são correlacionáveis. O problema é quando você quer correlacionar várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Eu quero pressão, temperatura, eu quero venda, estoque, custo de pessoal, como é que isso varia ao mesmo tempo? E aí, cara, esse design, você consegue colocar várias variáveis ao mesmo tempo e ter uma saída. Se a minha saída for o custo, o que eu vou alterar aqui que altera mais o custo? Então, por exemplo, eu trabalho com uma ferramenta que chama árvore de valor. E você coloca nela todas as suas entradas, ou seja, o que impacta dentro do seu processo, que impacta no seu custo final, em reais por tonelada, reais por ticket, o que for. E por cada variável que você tem, a gente consegue colocar um fator que fala, se esse fator diminuir ou aumentar, o que acontece no seu custo final? Sabe o que acontece muito, por exemplo, em restaurante? Muitos restaurantes têm um problema de definir qual que é o preço de um prato. Sim. Então, se ele pega, por exemplo, uma batata inglesa, quando ele descasca essa batata, ele já não tem mais o volume ou a massa da batata que ele tinha quando ele comprou. Então, ele tem um preço de compra e ele tem uma quantidade de uso. Sim. Então, vai acontecer isso com a cenoura, com a batata, um de coisas, com a carne, e aí que perde massa, inclusive, com a água, na fritura e tudo mais. Quando ele chega no prato final, como é que ele sabe de quanto daquela batata, de quanto que a batata barou, de quanto que aquela picanha interferiu no valor daquele prato, em função da quantidade? E se ele sabe isso, ele consegue saber como precificar melhor o prato. Sim. Embora isso tenha uma questão também de valor percebido, ele tem pelo menos um valor real do custo daquele prato. Mas nesse caso você está considerando somente o custo variável. O custo variável. Porque tem um custo fixo rateado em cima da operação. Então, mas aí você consegue colocar na árvore de valor os custos fixos também. Okay. Mas qual que é o ideal para esse processo, para essa ferramenta que eu estou te falando? É que você começa a trabalhar nos custos variáveis.
Por quê? Porque, vamos, por exemplo, se você... Ok. Se você percebe, por exemplo, que a batata baroa custa 5 vezes mais que a batata inglesa, Uhum. que na verdade nem é inglesa, segundo os franceses, ela é francesa, mas isso é outra história. E aí o que acontece? Vamos que você chega para o cozinheiro, né, para o chefe, e fala assim, cara, se eu trocar 50% dessa batata por baroa, por batata inglesa, o meu custo do prato, que era R$ 20 por prato, agora ele vai cair para 16. Uhum. O que acontece? Você acha que o sabor muda muito? Aí o chefe fala, não, eu faço isso, faço aquilo ali, eu ponho isso aqui, esse tempero, vai ficar até melhor, testei lá. Então pronto, vamos fazer assim? Só que se você chegar para o chefe, se você não tiver esses valores, você não vai chegar para o chefe fazer isso. Ele vai falar para você, compra tanto de batata, tanto disso, tanto batata baroa, e ele compra e vai fazer. Sim. Então, a árvore de valor serve para isso, para você até falar assim, cara, se eu mudar um item, porque às vezes você vai acontecer isso também em serviço, você fala, olha, se eu tiver tantos cozinheiros ou tantas pessoas no processo de, vamos que sua empresa é uma empresa que trabalha com limpeza de escritórios. Uhum. Aí você fala assim, cara, se eu tiver 2 supervisores ao invés de 1, não, claro que reduz, tá tudo bem, mas se eu tenho menos supervisores, eu vou ter mais problemas operacionais. Então, a conta vai fechar lá no final. Quando você tem a árvore de valor, você começa a perceber qual que realmente é o impacto de você tirar alguém, de você colocar alguém, ou de você mudar uma função, ou de você mudar um produto, ou de mudar uma matéria-prima. E a matéria-prima nem sempre vai agregar o valor que a gente está pensando. Alguns anos atrás, eu fiquei sabendo de um restaurante em Londres muito interessante. Eu não sei se ele ainda existe, mas ele definiu o preço dele assim. Você ia lá, escolhia o cardápio e você comia. Depois, quando você pedia a conta, e não tinha os valores. Aí você pedia a conta e ele não tinha, a conta vinha escrito o seguinte, é o valor que você acha que valeu o prato. Ok. E aí a pessoa, então, definia. Se ela achava que valia $20, ela pagava $20. E aí, cara, pasme, o cara que, dando a entrevista, falando disso, ele falou que a maioria das pessoas pagavam muito mais pelo prato que o valor que ele daria. Isso acontece por 2 motivos. Primeiro, que as pessoas, normalmente, ela tende a valorizar e ela não quer ser injusto. Né? Claro que talvez em alguns lugares do Brasil você fosse colocar isso, o cara vai falar que vale R$ 1 e não ia pagar. Mas não é isso. Ele percebeu o seguinte, que ele queria valorizar a percepção da pessoa em relação a qual é a percepção de preço. Ok. Né? Então, outro dia alguém foi mexer no meu carro, eu falei, cara, é caro. Isso que você está me pedindo é caro. Depois eu liguei para ele e falei, cara, não é caro. Sabe por quê? Porque isso depende do que você está fazendo, da percepção do preço e matéria-prima que você está usando, mão de obra, que equipamento você está usando. Então, às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, e por falta de conhecimento até mesmo do gestor, ele não tem noção real dos preços. E aí também ele não tem noção real do valor. Uhum. Então, algumas pessoas vão chegar para você e falar assim, isso é caro. Você fala, cara, talvez, não é que é caro, é que talvez eu não te mostrei o valor, Sim. ou talvez você não é para ser meu cliente mesmo. Fala assim, olha, vale cada centavo. Uhum. Então, um tio, outro dia, ele falando isso, a gente falando sobre esse negócio. Falei, cara, quando alguém às vezes vai falar para você do produto, você fala, cara, mas vale. Vale cada centavo. Eu estava me lembrando de um restaurante que eu fui jantar em São João del Rei, no interior de Minas. Cara, é uma comida incrível. Então, você janta lá, o almoço, você fala, cara, valeu cada centavo. Sim. Então, não é pelo preço em si. E dentro das análises de processos, entra isso também. Porque você começa a perceber o seguinte, como é que eu agrego valor realmente? Né? Como é que eu agrego valor? E muitos problemas que as empresas têm hoje, a maioria dos empresários chega em casa, o cara chega em casa cansado e fala assim, cara, não sei como resolver isso. Amanhã está lá o problema de novo. E a consultoria em processo é para isso. Espera aí, vamos mapear, vamos entender qual que é o maior problema, vamos começar a resolver por esse. E como? Com várias ferramentas. O que é interessante é isso. Quer dizer, cara, é uma caixa de ferramentas. Fala, olha, essa ferramenta é boa para isso. Uhum. Então, vamos... E aí, o que normalmente eu faço? Eu treino a equipe. Então, se é um engenheiro, tem seu engenheiro, fala, cara, essa ferramenta você conhece? Cara, nunca ouvi falar. Então, beleza, vamos fazer junto, te explico como é que faz. Fazemos isso. Resolvemos o problema. Pois é, agora você tem uma ferramenta em casa que você pode continuar usando. Sim. Com problemas similares ou diferentes e tal, você vai continuar usando. Perfeito. E aí são vários. Não, isso me faz até abrir um pouco o meu cenário aqui, que isso tem acontecido com frequência, de pensar como
eu trago esses conceitos de outras consultorias para dentro do meu próprio negócio. Como é que eu crio? Há mais ou menos uns 2 meses eu entrevistei um pessoal aqui que faz uma consultoria de análise de dados. Não tem nada a ver nem com o meu, nem com o seu, mas análise de dados. Apesar de, eu acredito que você também use análise de dados para tomar decisões estratégicas lá dentro. E aí, uma das coisas que ele comentou foi, cara, a gente faz uma análise de maturidade do nosso cliente, para dizer de que nível para que nível ele tem que ir. Eu falei, cara, isso aí faz muito sentido. Aí eu estou trazendo isso para o meu negócio. E agora você falou uma outra coisa que eu também não tinha pensado no meu cenário, que é criar um ferramentário dentro das minhas soluções, porque de certa forma eu tenho, talvez eu não tenha colocado isso dentro de um conjunto de análise. E eu vou, sim, aplicar isso, claro, dentro do universo comercial, que é onde eu estou jogando hoje. Então, eu gostei desse gatilho que você... A outra dica interessante, por exemplo, você falou de análise de dados, outro dia eu tava com um cliente que ele estava fazendo alteração, ele ia fazer algumas campanhas no Instagram. Então, se você pede uma pessoa para fazer contrata alguma empresa para trabalhar no Instagram, o que ele vai fazer? Ele vai fazer as propagandas, vai conseguir fazer um Instagram bacana, vai começar a fazer rodar. Mas aí, o meu objetivo de ajudá-lo não era nesse sentido. Não era em relação à questão do Instagram. Mas ela chegou para mim e falou assim, olha, eu vou fazer a publicação do Instagram. E eu falei para ela, onde você vai fazer? Em que lugar? Não, eu quero fazer, acho que no Brasil todo, algumas regiões. E a empresa dela é uma empresa de... Ela tem uma como é que chama? Ela é psicóloga e tem uma clínica, então ela tem vários psicólogos que trabalham com ela tem vários contratos, então ela atende várias pessoas através dessa clínica. Okay. E ela queria, então, fazer o Instagram para poder atingir clientes online de algumas outras regiões do Brasil. E aí, eu sentei com ela em alguns minutos e fiz o seguinte, eu falei para ela, bom, você não sabe exatamente onde você vai fazer a propaganda. Porque eu acho que pode ser Amazonas, pode ser Rio, São Paulo, aqui, e ela é daqui de Brasília. Eu falei, bom, vamos lá. Aí eu fiz um levantamento e levantei quantos psicólogos tem por cada estado, qual era a renda per capita de cada estado e qual era o número de habitantes de cada estado. E eu plotei o número de habitantes por psicólogos. E a gente viu que alguns estados mais longes, por exemplo, no Pará, Amapá, eles tinham maior número de pessoas por psicólogo. Sim. Então, lá faz muito mais sentido você ter atendimento online. Por quê? Porque não tem tanto psicólogo, é longe, as regiões são ermas e tal. E aí, quando a gente foi fazer isso, eu plotei isso versus renda per capita, aparece Brasília, São Paulo, Curitiba, alguns lugares que a renda per capita é mais alta e o número de psicólogos também é muito mais alto. E eu falei, olha, e isso provavelmente acontece com médicos também. Sim. Então, eu falei, se você está em Brasília, faz mais sentido você ter um ticket maior atendendo presencial aqui em Brasília e atender online fora de Brasília nessas regiões. Porque a correlação... né? Mas uma pessoa que trabalha, porque aí quando a gente fala de processo, uma pessoa que trabalha com o Instagram e te ajudando nisso, ele não vai pensar isso. Eu penso isso porque meu trabalho é ver processo. Então, eu comecei a estudar estatisticamente. Peraí, como é que funciona isso? E aí a gente vai pegando ferramentas para poder fazer essas comparações. Então, o que acontece... Aí, só pegando um gancho que você falou dentro de casa, o que acontece é que, às vezes, eu trabalho também com due diligence, né? Para venda ou compra de empresa, eu faço avaliação da empresa do ponto de vista de processo. O que acontece? Às vezes, já passei por um fato que a empresa queria vender o seu negócio e ela tinha desenvolvido um processo lá dentro, que esse processo, por si só, já era um outro produto. E ela ia vender a empresa com isso, como você vende o seu carro, e aí você vai lá na tabela FIPE, meu carro vale X, e só que você comprou um som que vale R$5.000, e aí a pessoa quer pagar só a tabela FIPE. Aí você fala, tudo bem, se você me pagar 5 mil a mais, eu te deixo o som. Senão eu tiro e vendo ele separado, ok, não tem problema. Mas eu não vou deixar um som que custou 5 mil reais se você não quer, talvez não é nem valor para você nem gosta de som. Então, essa empresa tinha um processo interno, que se ela saísse e pegasse isso, só isso já geraria uma outra empresa, e queria deixar embarcado. E ele não percebeu um valor na empresa. Quando ele viu isso, ele falou, cara, isso aqui é um negócio. Você pode falar, olha, eu levo isso, a sua empresa vai funcionar do mesmo jeito, mas eu levo isso. Ou você me compra isso. Porque isso tem um valor. Sim. E, às vezes, assim, o que acontece quando a gente não conhece o processo no detalhe
é que pelo fato de a gente não ter mapeado, não ter conhecido, a gente perde oportunidades. Eu lembro de outra oportunidade também, que a gente usa muito, tinha um diretor que eu fiz um trabalho para ele, na empresa dele, e ele não tinha níveis para descontos nas vendas que a diretora de vendas fazia para ele. Então, ele vendia, o ticket dele era 500 mil, 700 mil do produto dele. E aí, um certo dia, ela aprovou um produto, a venda de um produto, e esse produto era uma parte de serviço e parte de materiais. E ela aprovou uma venda de produto por 550 mil. E quando ele ficou sabendo, ele falou, não, eu negociaria por muito mais, eu venderia isso por 750, 800. E aí eu falei, cara, mas olha só, vamos ver seu fluxo de processo. Lá dentro do seu fluxo não fala nada, ela não tem nível de aprovação. Sim. Ela entrega e ela aprova o que ela quiser. Se ela chegar para o cliente e falar que quer reduzir, não, mas não pode. Eu falei, não pode, mas está lá. Não tem a regra para dizer. Não tem regra. Ele tinha um sistema. Boa. O CRM, ele tinha um sistema integrado que ele simplesmente poderia ir lá e colocar o valor tal, eu tenho que aprovar. Simples. E não tinha. Então, ele ficou chateado. Eu falei, cara, mas pensa bem, aí você pode brigar com ela, mas ela pode fazer outras vezes, para outros valores. Então, e aí, várias coisas, quando a gente vai estudar o processo da empresa, que a gente vai descobrindo que não está agregando valor nenhum. Tinha um outro caso, que a empresa tinha também um sistema de compras muito bem estabelecido no sistema e tudo. Aí eu fui conversar com com um comprador. E esse comprador comprava de tudo. E aí eu falei, cara, me mostra como é que é a sua rotina e tal. Começamos a fazer o desenho. Aí ele me abre, tem um computador com uma planilha de Excel, com tudo de compra que estava lá. Com as marcas e tal, onde que ele fazia o follow-up. Eu falei, cara, esse negócio está onde? Está gravado na rede ou no seu computador? Não, está na minha máquina aqui. Falei, bom. E aí, quando é que você põe isso no sistema? Não, no final do dia eu ponho os dados que eu acho mais importantes. Ou seja, cara, ele tinha uma ferramenta, bruta de uma ferramenta, que ele gastava assim, milhares de reais por ano para pagar aquela ferramenta. Sim. E o cara fazia tudo no Excel. Nada contra o Excel, se você não tem, cara, é uma ferramenta muito boa. Mas aí ele fazia fora do sistema, colocava o que ele achava dentro do sistema. Então, quando você queria fazer um histórico, não tinha nada. E o pior, se esse cara ficava doente, ninguém sabia o que estava comprando, quando chegava, qual que é o valor que comprou. E se o computador dele desse um pau, meu amigo, aí que lascou tudo direito. Aí eu fui falar com o diretor, falei, cara, é mesmo? Eu sabia que ele tinha uma planilha Excel, mas eu achei que ele mexia um pouquinho, alguma coisa. Não, ele faz tudo lá dentro. 100%. Então, quando você estuda o processo da empresa, você fala, cara, por que você faz o que você faz e como você faz o que você faz? Aí você fala, cara, mas isso não faz sentido. Mas eu aprendi a fazer, eu acho melhor assim. E lá para o chefe, cara, ele não está vendo isso. Ele tá recebendo, está andando, a empresa está crescendo. Sim. Mas ele podia ir muito mais rápido. Sim. Né? Eu queria que você contasse um pouco da tua visão da relação processos e pessoas. Acho que a grande maioria dos consultores que eu falei até hoje, eles batem muito em tirar tarefas e atribuições que estão relacionadas diretamente às pessoas, especialmente o dono da empresa, e transformar aquilo num processo para que pessoas executem aqueles processos. Mas essa é particularmente a minha visão e o que eu tenho ouvido, mas eu queria que você destrinchasse essa... por que isso é importante, por que isso é preocupante, por que a empresa tem que se atentar a isso. Eu não sei se talvez minha pergunta ficou muito clara. Não, ficou claro. E é um bom ponto. Eu trabalhei muito com gestão de pessoas e liderando pessoas. E uma das coisas assim, que a gente vê... Eu até escrevi um livro, chama Seu Chefe, Como Gerenciá-lo, porque eu descobri uma certa época que as pessoas se demitiam muito mais por causa de um chefe ruim que por causa da empresa. Então, eu já tive alguns chefes difíceis de gerenciar e eu comecei a fazer uma análise sobre isso e acabei escrevendo um livro sobre esse assunto. E por mais que a gente mude algumas coisas, a gente não vai deixar as pessoas de lado. Eu acho que o processo criativo, aí eu lembro que eu te falei que eu estudei muito processo, criatividade e pessoas. Então, o processo criativo, ele vem de onde? Ele vem exatamente das pessoas. Então, eu tinha um professor na faculdade, ele dava aula de matemática superior, e ele brincava, ele falava o seguinte, você quer um negócio feito rápido, dê para um preguiçoso fazer. Eu falei, por quê, Renê? Ele falou, não, porque o cara vai fazer da maneira mais rápida, para se livrar, porque não quer fazer, então ele vai ser criativo. E depois você vai lá, melhora o processo, põe segurança, mas ele vai fazer rápido.
Então, tem gente que é assim, cara, você dá uma coisa para ele fazer, ele dá um jeitinho de fazer de outro jeito. Porque ele quer velocidade naquilo, às vezes ele quer de uma maneira diferente. Então, as pessoas, elas sempre vão interferir no processo. Então, ela vai interferir positivamente ou negativamente. O que eu entendo disso é que a gente precisa entender, padronizar naquilo que é possível, mas a gente não pode gerar um processo de burocracia suficiente para que a empresa não cresça. Vou te dar um exemplo, assim, que quem me escutar disso e entender isso, quiser transformar a empresa dele em franquia ou for uma franquia, qual uma das maiores reclamações que os franqueados têm? Porque eu sou engessado. Eu não posso pôr isso, não posso pôr aquilo, eu quero fazer. Aí, veja bem, e eu fiquei pensando, aí é um problema para se resolver. E eu já pensei em ter franquias e tal. E aí, cara, sabe como se resolve isso? Pensa o seguinte, e se você fizer um programa de melhorias, cujo aquele franqueado traz para você as melhorias que ele vai testar, você cria um processo para ele escrever isso, para ele mostrar isso, e você tem uma equipe que avalia isso. Então, poxa, o cara tem uma cafeteria, que é uma franquia, ele quer botar lá E eu já vi isso acontecer. A cafeteria era uma franquia e ela não tinha... Como é que chama aquele negócio? Tapioca. Ok. Não tinha tapioca e aí... não, porque a franquia não vende tapioca, não podem vender tapioca. Falei, cara, e se você faz um processo para que o franqueador faz um processo para que o franqueado possa dar ideias, dar sugestões, melhorar e alguém aprova isso, e o melhor, o franqueado ganha prêmios pelo fato de ter tido uma boa ideia que agradou e ajudou a todos. Sim. Então, é um negócio fácil de resolver, você não está engessando o processo, mas você está falando assim, olha, eu quero um processo que seja... Na verdade, é um novo processo engessado para desengessar os processos que existem. Mas você cria um mecanismo para que a qualidade continue melhorando, para que a criatividade não seja cerceada. Então, dentro da sua organização, você vai falar, você vai ter aquele cara, e aí, quando você estuda sobre disco e perfil das pessoas, você tem aquelas pessoas. Você lembra quando eu te falei do cara que não queria abrir o almoxarifado? O perfil desse cara é o seguinte, é seguir ordens. Ele não muda, ele não tem que pensar, não, mas eu acho que nesse caso, não, cara, não é bom senso. Me falaram para fazer assim, eu vou fazer assim, porque eu sou metódico, eu quero fazer assim, vou fazer assim. E provavelmente ele seria penalizado se ele desrespeitasse. Então, mas algumas pessoas são mais propensas a correr riscos e a quebrar regras, ele fala assim, eu pago o risco. Mesmo que ele brigue comigo, eu vou dizer para ele que eu tive bom senso e o forno rodou. Mas outro não, fala assim, de jeito nenhum que eu vou fazer isso. Sim. Meu emprego tem risco, sei o que tem risco. Então, ou seja, as pessoas interferem no processo, de uma maneira ou de outra. O que a gente precisa fazer dentro das nossas organizações? Nós precisamos criar mecanismos para que eles continuem tendo criatividade e possam interferir nos processos de maneira controlada e que todo mundo saiba. Então, o problema é o seguinte, você dificilmente vai... Às vezes você pode perder um bom funcionário, porque ele é extremamente criativo, ele mexe em tudo, você fala assim, cara, eu não aguento mais esse cara mexendo nas coisas. Mas, na verdade, você deveria criar uma maneira desse cara continuar mexendo nas coisas sem que o processo fosse interferido. Sem que a qualidade se perdesse. Fala, cara, vai fazendo isso aqui, ó, me mostra, vai desenvolvendo, você vai estar no área de P&D e vão fazendo, eu quero ver seu progresso. Aí sim. Agora, não faz no processo rodando aqui, porque você vai prejudicar, mas eu deixo você fazer aqui. Agora, se você também não cria um ambiente para ele, você vai ter que descartar, porque ele não vai conseguir ficar. Sim. E aí, às vezes, você tem aquela pessoa também que ele sabe seguir regras, ele só quer fazer aquilo. E você precisa dessas pessoas. Por quê? Porque essa pessoa é o guardião daquilo que precisa manter que deu certo. Então, às vezes a gente pega e quer penalizar o cara que é criativo demais, né? E às vezes a gente também, pelo contrário, quer penalizar aquele que é engessado demais. Então, o que eu vejo é o seguinte... as melhorias, as metodologias do processo, elas, na minha opinião, elas não estão para substituir pessoas e elas não estão para falar, olha, eu vou reduzir custo reduzindo pessoas. Eu acho que as pessoas precisam achar o lugar dela em cada organização. Mas você pode até juntar os processos e dizer, olha, isso aqui outras pessoas podem fazer, ou a máquina pode fazer. Claro que ela vai fazer mais rápido. Algumas coisas ela vai fazer sem erro. E isso é a ordem natural das coisas daqui para frente, com IA e com tudo mais. Mas uma coisa que um amigo meu falou um tempo atrás, que é o seguinte, sobre IA. A gente, num fórum sobre IA, ele falou, cara, o que vai acontecer é o seguinte, a IA ela vai ajudar a gente em várias tarefas, vai criar muitas coisas. Mas tem uma coisa que a IA ela não vai fazer, cara. Esse processo criativo que o ser humano tem,
vai continuar existindo. Essa necessidade de a gente criar vai continuar existindo. Então, O gatilho, né? isso a gente vai precisar de pessoas. Não é uma coisa substitui a outra. É como a gente... Isso aí, o IA, é mais ou menos como se a gente pensava quando a gente surgiu a televisão. Alguém foi lá, eu não sei se foi o Churchill, teve um cara famoso que foi lá e falou que ele não via sentido em TV, porque ele não via sentido alguém ficar passando o tempo na frente de uma tela. Estava redondamente enganado sobre isso. As pessoas hoje passam o maior tempo dele na frente de uma tela. Então, o que vai acontecer? Não é que uma coisa... A TV nunca substituiu o teatro. Sim. Não substitui o cinema. Agora, recente, você vê que eu estava vendo essa semana que Avatar 3 já bateu $1 bilhão. Vai bater 2, inclusive. Pois é. Então, cara, significa que o cinema não morreu, senão não tinha bilheteria para isso. Então, o que acontece? A IA é a mesma coisa. O que a gente utiliza? Eu utilizo muito. Ela, cara, é uma ferramenta que ela quebra pedras mais rápido. O braçal, o duro, o demorado, ela vai fazer muito mais rápido. Aí eu deixo o tempo para mim, para a criatividade, para sentar, olhar aqueles dados e falar, cara, e se isso fosse outra coisa? E se eu estivesse olhando esses dados de vendas e ele não fosse dado de vendas, isso tivesse mais a ver com como as pessoas se relacionam dentro da minha empresa. Entendeu? Você sabe o que é o maior valor da empresa hoje, cara? É você a pessoa falar assim, hoje eu visitei um cliente e eu gosto de perguntar isso. Eu perguntei para a menina assim, cara, você gosta daqui? Gosto. Está contente? Nossa, eu amo trabalhar aqui. Cara, essa é uma coisa que às vezes as pessoas perdem. Porque a gente não vê isso mais. As pessoas ficarem anos e anos trabalhando numa empresa. Uhum. A gente perdeu esse senso de lealdade porque as pessoas começaram a não pensar simplesmente nelas mesmas. Agora, quando a organização ela é uma organização saudável, ela consegue ultrapassar séculos e consegue melhorar em todos os processos, inclusive em tecnologia. A gente vê, por exemplo, a Nokia, o que a Nokia fazia desde o início? Quando você pega a história da Nokia, ela começou mexendo com madeira, era madeireira. Não tinha nada a ver com celular. Essa eu não sabia. E aí, tem outros, por exemplo, tem um banco americano, eu não lembro o nome dele agora, ele tem uma charrete no símbolo. E eles eram transportadores de valores antes de ser banco. Uhum. Agora, o que acontece com as empresas? Tem um livro antigo pra caramba, se chama Feitas para Durar. E o que acontece? Eu falo que as empresas é assim, as empresas é um monstro que você cria, entendeu? E ele nasce e ele não quer morrer, ele quer ser eterno. Então, ele vai comendo tudo que tiver para sobreviver. E aí, o que acontece? Ele não tem coração e ele não tem cérebro. Ele também não tem criatividade. É igual um zumbi. Mas ele tem fome. Sim. Entendeu? Ele tem fome por recurso e tem fome de gerar coisas. Isso que ele tem. Legal. E às vezes você não sabe se ele é bonito ou se ele é feio, mas é isso que ele é, basicamente. Aí, de onde vem o coração dele? Das pessoas que trabalham lá, dos gestores. De onde vem a criatividade dele? Das pessoas. De onde vem a ética dessa empresa, dessa organização? Das pessoas. Então, quando você fala assim, nessa empresa, você fala, cara, aqui, ó, a gente valoriza, dentro dos nossos processos administrativos, a gente valoriza transparência. Uhum. Se errou, cara, não tem problema o tamanho do abacaxi. A gente quer saber, pode falar, e se tiver penalidade, não importa, cara, você fala as coisas. Uhum. Aqui dentro a gente vai cobrar você muito mais que você fala que você esconda. Porque se um dia saber, é pior. Então, cara, aqui a gente tem transparência. Eu penso, eu te falo, e você não vai ter dificuldade comigo porque você é transparente. Então, todo mundo que entra fala, pô, aqui a empresa é transparente. A gente fala as coisas, a gente fala abertamente as coisas, a gente tem liberdade para fazer isso. Sim. Então, esse monstro que a gente cria e que não quer morrer, que quer viver para sempre, alguns não conseguem passar no Brasil, não conseguem passar de 5 anos. Porque a gente perde os processos e a gente perde as pessoas. E aí, o que eu percebo para o futuro é a mão de obra cada vez mais vai ser muito mais cara. A gente vê isso hoje, a mão de obra vai ser mais cara. E aí o que acontece? Você pode ter quantidade de informação de IA que a gente possa ter. Mas no final das contas, a gente vai no final precisar de pessoas boas para fazer as coisas acontecerem. Ainda que você vai ter empresas de bilhões aí que tem uma pessoa só. Mas aquela empresa, ela não saiu sozinha. Sim, com certeza. Ela não saiu sozinha. Então, uma das coisas que eu vejo dentro dos processos é quando você estuda o processo, você começa a ver uma série de coisas que está ligada à criatividade das pessoas. Uhum. E aí a criatividade, ela pode ser por bem, quer dizer, a pessoa faz uma coisa lá que aumenta a produtividade para caramba, ou então isso que atrapalhou a empresa, porque o cara foi criativo no lado negativo.
né? Eu tenho um exemplo, meu irmão trabalha numa fábrica, numa empresa de pneus, a Michelin, e ele foi para trabalhar numa área lá que tinha um equipamento, um bico, que tinha que ficar limpando muitas vezes durante o dia. Ele falou, cara, como é que eu não vou ficar fazendo isso? Estou limpando isso 50 vezes, não vou ficar fazendo. Começou a pensar. Aí ele foi numa outra área lá, tinha um cara com uma maquinazinha pequena de jato de areia, que não é areia, mas é um material que faz jateamento. E o cara botava a mão ali, mexia na peça, e ele falou, deixa eu pegar. Ele foi lá, pegou o bico, botou, olha, cara, funcionou. Aí o negócio que levava meia hora começou a levar 1 minuto. Sim. Aí ele começou a testar, foi lá, achou um cara que tinha máquina, falou, você me empresta por 1 mês? Porque se der certo, a gente aluga ou compra a sua máquina. O cara não empresta, foi lá, conseguiu, botou na empresa. E aí ele colocou na empresa, um cara viu aquilo da Michelin, da França, viu aquilo e falou assim, ué, como é que pode fazer tão rápido? Aí ele falou, não, vamos fazer em todas as empresas. Ele falou, não, cara, estou testando. Aí ele falou, não, já deu certo. Em 3 meses, já tinha sido colocado em todas as empresas da Michelin no mundo. E por que isso conseguiu fazer? Porque quando ele começou, ele tinha na área dele ele não era um supervisor, não era um gerente. Ele era um operador sênior. E ele tinha autonomia para mudar as coisas. Então, quando ele viu aquele problema, ele falou assim, eu não vou ficar sentado em cima desse problema. Ele teve autonomia de ligar para uma empresa de fora, negociar com o cara um empréstimo de uma máquina, levar isso lá para dentro, testar para fazer o negócio. Agora, você imagina o seguinte, eu estou falando de empresas gigantes. Agora, você vai fazer uma empresa com nível de burocracia para a criatividade é tão grande que você chega com a ideia, a pessoa, não, peraí, vamos falar com o gerente, com o diretor, com A, B, C. Aí o negócio não sai. Mas por que isso? Porque na tua empresa, na minha empresa, eu não criei mecanismo para liberar a criatividade das pessoas. Então, a gente fala de aprendizado, se eu pudesse te falar uma coisa que vai mudar o seu negócio, descubra uma forma de manter abertas as portas do desenvolvimento através de criatividade das pessoas. Justo. Como é que aqueles... Cara, você contrata... Teve um cara, até nesse negócio do Seis Sigma que eu te falei, nem foi do Seis Sigma, o Jack Welch, que foi um antigo CEO da GE, ele começou com um processo de melhoria dentro da empresa e parecido com o brainstorm, uma série de coisas. E ele tinha um método que era o seguinte, ele criou isso dentro da várias empresas da GE, que era o seguinte... era um processo de ideias e de aplicações dessas ideias. Então, as pessoas chegavam para o gerente ou para o diretor da empresa e dava para ele, por exemplo, 30 ideias. E existia uma norma que ele só poderia descartar 25% dessas ideias, ou 70%, não lembro quantas ideias. Ele tinha um percentual que ele podia descartar. As outras ele tinha que pagar para ver e outras ele tinha que realmente executar. Então, ele era obrigado, porque o CEO da empresa falou, não, você não pode descartar todas as ideias. Então, ele tinha que fazer um filtro, mas ele tinha que botar coisa para frente. Sim. Então, que vinha no restante da equipe dele. Isso. E isso foi a maneira como o Jack Welch usou para abrir as portas do desenvolvimento. Aí teve um cara, num dos livros que eu li dele, o cara virou e falou para ele assim, antes você tinha só nossos braços. Quando você fez isso, você ganhou a nossa mente também. Cara, quantas pessoas estão do nosso lado tem uma criatividade muito maior que a gente, sabe muito mais que a gente. E a gente não usa, sabe por quê? Porque a gente fala assim, não, eu sei o que está fazendo, já está bom, está funcionando, e a gente não abre isso para a criatividade. E a empresa poderia crescer em passo muito mais rápido, até porque esse cara que você está pagando, que você está contratando, ele já é para isso, quer dizer, ele já poderia fazer, porque tudo aquilo que ele gerar dentro da empresa é para a empresa, e ele sabe disso, está no contrato de trabalho dele. Mas ele não faz. Aí o que o cara faz? Ele vai ser criativo lá fora, aí ele abre uma empresa para ele. Sim. Ele vai ser criativo lá fora, aí ele te deixa. Mas por que o cara não foi criativo na sua empresa? Porque não deixaram, porque eu não abri esse caminho. Eu trabalhei com um geólogo uma vez, e foi muito interessante essa experiência, porque como engenheiro químico, eu não conhecia praticamente muito pouco de geologia. E meu chefe me chamou e falou, olha, eu quero que você assuma a área de geologia também. E aí ele falou assim, não sei se você sabe, geologia é um negócio mais complicado, geólogo é diferente de lidar, não sei o quê. Eu falei, ok. E falei para ele, cara, mas eu acho que dá certo, dá conta, vamos conversar. Começamos. Depois de um tempo, uns 2, 3 reuniões com esse geólogo, ele começava a falar algumas coisas da formação do minério, das formações decamilenares, começava a falar umas coisas que eu não estava entendendo. Eu fui lá e comprei um livro sobre mineralogia, sobre geologia, e comecei a estudar. Uns 3 livros. Depois de uns 2, 3 meses, ele começava a falar uma coisa, eu falava, cara, mas espera aí, isso aí não é isso, porque acontece assim, não é por causa disso. Aí ele parou assim, começou a rir, e falou assim, alguém andou estudando. Eu falei, claro, eu não vou ser geólogo.
Você estudou 5 anos para ser geólogo. Sim. Mas eu preciso saber o mínimo para conversar com você, para te ajudar. Claro. Para te ajudar, você me ajudar. Se eu entendo você, você vai me ajudar. Então, quando é que a gente abre oportunidade para isso? Quando a gente começa a entender o que o outro faz, e aí entra os processos, e a gente começa a fazer um procedimento dentro da minha empresa, ou seja, que antes era caixinha de sugestões, que ninguém vê hoje em dia, um monte de coisa, mas é como é que alguém te dá ideia de como é que a coisa está funcionando. Às vezes tem um problema sério na sua empresa e todo mundo sabe. Só você que não. Aí você chama um consultor e paga uma fortuna para o cara. Aí o consultor conversa com a auxiliar. Ela fala assim, o problema está aqui. Aí você, cara, não é possível. Aí você chama o gerente e diz, cara, o problema é esse. Mas como ninguém viu? Não, na verdade, todo mundo já tinha visto. Você que não quis ouvir. Ou você não viu, porque assim... Você não quis ver. Não tinha esse processo. Boa. Porque, na verdade, assim... Você já viu um teste de atenção? No Netflix agora tem um programa falando sobre o cérebro, e eles pegaram esse teste que é antigo, da década de 60. O cara tinha umas pessoas pulando na cama elástica, e você tem que contar quantas vezes ele pulou. Ok? E você fica olhando a tela. Só que depois que você conta, quando você contou, o cara 14, outro 15 e tal. Aí ele fala assim, mas você viu o gorila? Aí você passa de novo, você percebe enquanto você estava contando, tinha um gorila passando em volta da galera, e você não vê o gorila. Claro, você está olhando a porque câmera. Porque o seu foco estava... E aí, isso acontece com a gente até hoje. Às vezes, a gente está olhando, a gente passa um tempão olhando a árvore, a floresta. Sim. Daí a gente não vê os pássaros. Não. E não os frutos, não vê nada. Aí, às vezes, é o inverso. A gente fica um tempão olhando os detalhes das folhas, olhando a árvore. E a gente não vê a floresta. Eu diria que essa é a maior virtude da consultoria em si. Porque vem uma pessoa de fora com uma visão mais analítica para falar assim, olha, então tem um gorila em volta do cara da cama elástica ali, presta atenção no gorila que ele vai matar o cara que está em cima. E é exatamente isso. E é interessante no Brasil, quando a gente fala de consultoria, é que, infelizmente, algumas empresas, médias e empresas menores, elas não perceberam o valor disso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai abrir uma empresa, as primeiras coisas que você contrata um advogado, contrata alguém que entende o processo e contrata um contador. Uhum. Aqui no Brasil, a gente só vai até o contador. Só o contador. E a maioria das vezes, só para abrir empresa e depois nunca mais ver esse cara, só fica pagando a conta. E o meu pai um dia me falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou, cara, o contador pode ajudar demais a sua empresa. Ele pode estragar muito, mas pode ajudar muito. Então, eu converso com o meu contador frequentemente. Eu tenho 2 empresas. E eu falo com esse cara praticamente, assim, não tem no mínimo a cada 2 semanas. Uhum. Por quê? Porque eu vou fazer um negócio e falo, cara, como é que eu reduzo custo nisso? Como é que é essa questão legal disso? Como é que é aquele... Não, mas não sei o quê. Eu falei, cara... E eu falo para ele, eu quero que você seja um contador que me ajuda. Sim. Não simplesmente que eu falo, tá aí as notas, faz o fechamento no final do ano e tal. Então, a consultoria para nós é algo, para o brasileiro ainda é algo assim que, não, eu sei fazer, deixa comigo. Eu estou tocando e não é à toa que existem tantas quebras. Então, você pega, a maioria das empresas quebram menos de 5 anos. E outro dia eu estava com um cliente numa mesa, discutindo, assim, num restaurante, e entrou um cara do Sebrae para falar com o dono do restaurante que eles fazem mapeamento para poder fazer consultoria. Aí eu fui conversar com o cara. Falei, como é que é isso e tal? Aí ele falou, não, cara, a gente dá consultoria de graça. Aí eu fiquei pensando, cara, o pequeno empresário, às vezes ele não pode pagar, ele tem um negócio que dá uma consultoria para ele de graça, não estou dizendo se ele é bom ou ruim, o tamanho, não importa. Mas ele tem alguém que, no mínimo, ajuda ele em alguma coisa. E, cara, muitos às vezes nem sabem que tem. De conversar, porque uma das coisas também que a gente aprende, que a gente vê quando a gente vai trabalhar com liderança, é que os líderes, cara, são cada vez mais solitários. Sim. Cada vez mais solitários. Então, você fala assim, cara, você é diretor, você fala, poxa, eu não posso falar isso aí com o outro diretor, porque ele pode puxar meu tapete, não sei o que e tal. Aí o diretor, cara, não posso fazer isso com o gerente, que ele pode virar diretor, e o CEO fica solto ali. Ele fala, cara, eu não vou falar isso. Então, ele nem sempre ele vai confiar em todo mundo. Muitas vezes ele não tem com quem dividir os problemas dele, não tem um conselheiro. Uhum. E aí ele fica sozinho no seu dilema. Sim. Né? E aí eu gosto de usar, em cursos que eu dou, eu gosto de usar muito pedaços de filme e coisa assim para palestra e tal. E recentemente, estou vendo ainda uma série que chama, acho que são Os Espiões de Washington. Fala da guerra
nos Estados Unidos, quando eles da Guerra Civil nos Estados Unidos, e aí dos dois lados tinha espiões. E tem um momento lá que o George Washington que era o general Washington, né, ele estava tentando decidir se ele mandava matar, se ele autorizava enforcar um cara lá por ter matado um general, e se ele fizesse isso, se ele autorizasse, automaticamente um espião ia morrer, porque esse general aí que ele ia mandar executar era o único cara que podia provar a inocência do espião que ele queria manter vivo. Mas, por outro lado, ele queria... Quase uma escolha de Sofia. Hein? E ele queria autorizar porque, afinal de contas, o cara matou um cara importante. Sim. E aí ele ficou... E sabe o que ele fez, cara? Uma determinada hora, assim, ele sentou com um cara que era o cara era um ajudante e era o guarda-costas dele. Ele sentou com o cara e ficou jogando baralho com o cara a noite toda e conversando. E falou, cara, hoje você vai ser essa pessoa, você vai conversar comigo. Uhum. E o cara começou a perguntar, mas isso? E não sei o que lá, e por que aquilo? Aí fala assim, peraí, mas... Ele falou para ele assim, peraí, mas o cara confessou? Não, o general não confessou que ele matou o outro general. Aí ele falou assim, pois é, mas o espião também confessou que ele é espião? Não, também ainda não confessou que ele é espião. Aí, com isso, conversando com o cara, ele começou a ter insights, como ele resolveu esse problema. Uhum. E ele acabou tomando a decisão certa. Mas, cara, quem é esse ajudante que você vai ter que está do teu lado para você fazer esse tipo de jogada? Às vezes você não tem alguém do teu lado, uma esposa, que você vai conversar com ela, ela não está entendendo o negócio que você está fazendo. Sim. Né? Então, nós precisamos de alguém, às vezes, para poder só de conversar. Quando eu começo a conversar com você e contar alguma coisa, aí é por isso que na psicologia funciona esse negócio de terapia. Sim. Porque quando você começa a falar, você fala, peraí, mas o que eu estou dizendo? O que isso faz sentido? Uhum. Então, dentro dos processos, você precisa de alguém para fazer isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é um pouco nisso. A gente precisa das pessoas. Eu acho que é ela que vai desencadear muitas mudanças criativas e que vai realmente levar a empresa para um nível maior. Mais do que a tecnologia. A tecnologia vai... Porque ela vai estar em certo nível disponível para todos. Uhum. Mas um bom cérebro, uma boa criatividade, nem sempre ela vai ser observada e percebida e usada dentro das organizações. Sim. Então, é isso. Eu acredito muito que a jornada do cliente, ela dificilmente vai mudar. As pessoas fazem o que elas precisam fazer há milênios. A forma que ela faz na jornada que muda. Então, explicando um pouco melhor, uma pessoa ela vai comprar comida desde que o mundo é mundo. Mas se ela vai a pé, se ela vai de carruagem, se ela vai de carro, se ela vai fazer uma ligação e um delivery vai entregar, se ela vai no iFood e faz uma compra, é só a forma que ela faz a aquisição. E eu sinto que muitas pessoas se apegam à forma que você faz aquilo. A gente tem, acho que, 2 grandes clássicos na sociedade, que é a época da lamparina, que a gente mudou para lâmpada, e o cara que acendia a lamparina ficou puto porque o cara foi lá e inventou a lâmpada elétrica que você ligava um disjuntor e acendia a cidade inteira no instalar de dedos. Porque ele estava apegado à forma. Porque o principal cara, não importa se é na querosene, se é um fogareiro, se é na lâmpada elétrica. Eu quero enxergar as coisas de noite. E o outro é o do correio, né? Que é na emissão de carta, e aí chegou a época do e-mail, e o carteiro ficou puto. Não, porque agora, na época do e-mail, ninguém mais vai mandar carta. Sim, faz parte. Porque, no fim das contas, o que eu preciso? Transmitir minha comunicação. Eu não preciso da carta, eu não preciso do e-mail, eu preciso nem do WhatsApp, eu preciso que você saiba o que eu tenho para te comunicar. E aí, eu acho que as pessoas se apegam muito a isso. E a IA, ChatGPT, Gemini, ou DeepSeek, ou qualquer um que seja, ele não mudou o que você vai fazer. Ele vai mudar a forma que você vai fazer. Porque o que você precisa fazer é adquirir conhecimento. O que você precisa fazer é criar um projeto que faz sentido para você. O que você precisa é criar um design para o que você precisa fazer um site, precisa fazer uma logo. Essa logo que você está vendo aqui foi feita numa IA. Porque eu precisava da logo, eu não precisava do design. Designers, por favor, não me matem por isso. Mas... não se apegar à forma, né? Se apegar, cara, o que você precisa resolver no fim das contas? E aí, no fim das contas, você enxuga. A tecnologia está aí para isso, né? Para enxugar processo, enxugar a forma que as coisas são executadas. Dentro disso aí tem uma coisa interessante que você falou, que me remeteu a um estudo de marketing, né?
tem um estudioso de marketing muito bom que chama Philip Kotler. Esse cara, o primeiro livro que eu li dele já era a 9ª edição, não sei hoje qual que está. Mas ele fala um conceito muito interessante, ele fala do valor, não, da necessidade e do desejo. Então, ele fala isso, que a necessidade é isso que você está falando, que a gente tem necessidade de comer, de se comunicar, isso. Agora, o desejo é, eu quero me comunicar. Cara, você pode ter um iPhone, você pode ter um celular mais simples, você pode ter, não importa, mas a sua necessidade é comunicar. O desejo é que tipo de celular você vai usar. E aí, dentro disso, é que muda os processos, porque cada um vai ter uma necessidade e até que nível ele quer levar isso no desejo. Até que ponto ele vai agregar valor para gerar desejo nisso. Sim. Porque necessidade ele vai ter sempre. Agora, como é que você vai entregar isso no nível de desejo mais elevado? É que é o desafio de cada organização. E por isso que eu acho que a parte criativa não tem como. Vai ser muito difícil você desapegar isso da parte humana do jogo. Porque, veja bem, eu vou pegar o mesmo exemplo que eu dei aqui da logo do programa. Eu precisava criar uma logo, não foi a inteligência artificial que me presumiu que eu precisava criar uma logo. A minha criatividade que falou assim, pô, eu preciso criar um programa que fale com consultores de negócio. Então, a minha criatividade ampliou esse mapa. E aí chegou num ponto que eu falei, putz, esse pedacinho que eu preciso executar. E eu posso executar isso com um designer, ou eu posso executar isso com uma inteligência artificial para executar essa operação em si. Então, eu acho que ela substitui operadores e não pessoas necessariamente. Mas se a pessoa está apegada à operação, provavelmente ela vai ter que fazer outra coisa, provavelmente. E aí, é assim que a tecnologia funciona, né? A tecnologia está aí para ganhar velocidade, ganhar acesso, né? Olha o tanto de tecnologia que a gente tem em volta da gente e está todo mundo trabalhando do mesmo jeito. Se você volta 30 anos, 30, 40 anos e fala assim, então, a gente vai entrar numa era da internet, da tecnologia, da comunicação acelerada e tal. Todo mundo vai falar do mesmo jeito. Nossa, porque vai acabar com um monte de profissão, vai ter um monte de gente desempregada e não sei o quê. E os números não dizem isso. Na verdade, acontece o contrário, né? Hoje as pessoas estão muito mais empregadas do que elas estavam antigamente. Só estão fazendo outra coisa. Na verdade, que eu também imagino isso. Eu vejo que as estudos, né, que na minha visão, o que vai acontecer é que o que acontecia quando as pessoas não plantavam e não cuidavam de animais? Elas caçavam e pescavam. E colhiam. Quando ela começou a falar, cara, então tá, eu posso pegar os animais, guardar ele no lugar e eu ter um animal toda vez que eu precisar lá. Ah, não, eu posso plantar e ficar perto de mim, não precisa andar tanto. Alguém vai falar, poxa, então vai acabar esse negócio de caçador. Não, vai acabar, então... Exato. Mas ele continua fazendo isso. Aí daqui a pouco a gente vai falar, cara, eu vou ter menos coisas braçal para fazer. Ok, então eu vou fazer outras coisas. Sim, é porque a jornada é sempre a mesma. A jornada nunca mudou. Nunca mudou. Mudou a forma que você executa aquilo. Você estava indo caçar um bicho porque você estava com fome. Mudou a forma que você foi saciar a sua fome, porque você precisa matar a fome do meu jeito. Mas, enfim, eu acho que a gente vai entrar numa área muito filosófica. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, porque foi um debate que eu estava hoje de manhã, que é como a gente contrabalanceia, e eu acho que um pedaço disso você falou aqui, mas eu talvez queria uma forma mais objetiva. Como a gente contrabalanceia a burocracia que está atrelada a um controle versus inovação e mudança? Por que eu estou te perguntando isso? Em alguns ambientes que eu estou, criaram-se conceitos para que as coisas fossem executadas de formas específicas. Muito atrelada a controle. Isso a gente enxerga muito bem, por exemplo, dentro de franquias. Tem até aquele filme lá, O Fome de Poder, que fala da história do McDonald's, que fala sobre por que os franqueados não podem fazer do jeito que eles quiserem, eles têm que seguir um modelo. Por quê? Porque a franqueadora tem que controlar como o franqueado faz o que ele precisa fazer. Em compensação, isso gera burocracia, né? Como você mesmo falou. E aí, como a gente contrabalanceia isso para a gente não escrever tudo em pedra, para que a gente possa mudar, melhorar, inovar, porque senão a gente vive só de passado, né? Esse é um outro problema.
o mundo evolui e aí você não pode ficar sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. A resposta é simples. O fazer talvez não seja tão simples, mas a resposta é simples. A resposta é valor. Toda vez que você criou uma rotina ou criou uma burocracia para aquilo, a gente precisa saber o seguinte: quanto que valor eu estou gerando ou deixando de gerar por causa daquela forma de fazer. Então, por exemplo, quando a gente pega a franqueadora, que era um exemplo nosso, quando a gente pega um exemplo desse, qual que é o valor de você normatizar tudo e ter uma lei, inclusive uma regra clara em contrato para não se fazer? O valor é, primeiro, não perder qualidade. Porque a ideia é que quando eu entro numa loja, eu compro exatamente a qualidade que eu comprei na outra. Sim. Então, isso é um valor. A gente está de boa com isso, a gente concorda. Só que, quando a gente começa a pensar o seguinte, se eu fizer algumas concessões, qual é o valor que eu gero por conta disso? Então, por exemplo, quando eu falo de não gerar, no caso do franqueador, de não deixar mexer nisso daqui, mas ao mesmo tempo criar um mecanismo para que outras coisas entrem durante o processo, então eu estou aumentando a criatividade, ou seja, estou diminuindo o nível de burocracia, porque agora eu estou entrando dentro desse processo e mudando ele continuamente, mas eu estou fazendo isso, quando eu mudo para uma, eu mudo para todas. Okay. Quando eu faço uma melhoria, eu faço para todas, pelo menos para todas que faz sentido. Então, é mais ou menos o seguinte, gente, esse botão aqui ninguém aperta. Nunca. Não, depende, qual que é o valor se ele for apertado? Eu falo, olha, gente, a gente aqui, nós não... Por exemplo, vamos que você tem uma equipe aí de vendas, você fala pro cara assim, ó, negócios, sei lá, olha, filmes de curta duração ou podcast de vídeo fora daqui, tal coisa a gente não faz. Aí você deixa claro pro cara, isso aqui não faz. Não faço. Então, você criou uma regra e criou uma forma de fazer as coisas. Você entende que aquilo lá você vai nichar e tudo mais. Ok, tem um valor de nichar, tem um valor de você trabalhar dentro daquele processo e que você conhece. Mas também tem um outro valor de falar para o cara o seguinte, olha, nós não vamos ser restritivos a ponto de não escutar. Sim. Por quê? Porque você pode falar assim, cara, não faz, mas não deixe de comentar, não deixe de me trazer isso. Às vezes ele vai chegar para você 10 vezes esse mês, fala, cara, mas esse mercado está muito estranho, está todo mundo procurando isso, está todo mundo procurando isso. Eu sei que a gente não faz, mas não é estranho. Aí você começa a olhar para aquilo e você fala, cara, é mesmo. Tem algo diferente acontecendo no mercado em relação a isso aqui. O meu negócio está mudando, ou tem uma oportunidade aqui gigante que eu vou fazer assim, ou eu não vou fazer, mas vou fazer uma parceria. Aí você começa a pensar, cara, ou então você fala assim, tudo bem que está mudando, mas eu continuo querendo manter fiel a isso. Então, a resposta é sempre o seguinte, o que é aquilo que eu estou fazendo, seja burocrático, que está gerando valor, se aquilo está gerando realmente valor de verdade, aí quando eu falo valor, o valor é tudo aquilo que o cliente está disposto a pagar. Porque não fala valor, não, isso aqui é importante. Importante não é valor. O fato de alguém colocar os dados do cliente no computador é importante? É importante. O fato de alguém fazer uma gravação de negócio com qualidade é importante? É importante. Agora, o que disso, se faltar o cliente não te paga? O que disso, se tiver a mais, o cliente te paga mais? O que disso encanta o cliente para ele trazer outros clientes para você? Ou seja, isso são valores do cliente. Sim. Isso são coisas que você fala, cara, se isso tiver, a empresa continua crescendo, porque afinal de contas o cliente aqui vai pagando as contas, o cliente vai fazer a coisa acontecer. Então, quando eu começo a olhar isso, eu falo, cara, no fim ao cabo, é o cliente. Então, se eu vejo que agrega algum valor a médio ou longo prazo para o cliente, e aí sim eu falo, se agrega valor, talvez essa burocracia fosse importante manter. Ok. Agora, se não agrega, talvez eu deveria tirar. E mesmo assim, falo, peraí, se eu faço coisas novas, eu posso agregar mais valor, então beleza, eu vou tentar fazer coisas novas. Legal. E o risco, claro que sempre vai ter, mas para tudo. Agora, o que eu acho que é maior risco para hoje, fechando minha fala, o maior risco que eu acho hoje para franquias, principalmente no Brasil, é isso. É que em Gessa você fala assim, cara, se for um empresário que é muito assim de inovar e tal, ele vai evitar a franquia. Entendeu? Dependendo da franquia, ele vai evitar, fala assim, cara, eu não consigo mexer nas coisas. E não necessariamente, tem franquia que eu vejo que são muito malhar. Por quê? Porque já começaram a perceber isso. Não é deixar de qualquer jeito, mas fala assim, cara, eu tenho que criar um mecanismo. É difícil balancear isso aí. É difícil. Mas é, de novo, valor. Se você escreve o seu processo e consegue saber qual etapa ou quais etapas agregam valor, você consegue perceber o que você deveria manter firme, o que você não deveria. Ou talvez coisa que você nem poderia. Sim. Né? Olha, vou te dar um exemplo muito legal de um filme, chama, no livro,
Poxa, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas talvez quem estiver escutando vai poder procurar, que é um livro que fala sobre o cara que criou aquele desenho Toy Story. Ok, da Pixar? A história da Pixar é muito interessante. Tem um momento lá, quando eu descobri isso, eu fui até atrás do primeiro Toy Story, que ele foi o primeiro feito totalmente no computador. Eu falei, cara, eu queria comprar esse DVD para ter ele, sabe, guardado. Porque eu nem sabia que ele foi o primeiro. Mas o fato é o seguinte, teve um momento lá, e o diretor contando, que eles faziam um negócio tão assim, cada um fazendo uma parte e tal, e ele teve um pepino que foi o seguinte, teve uma hora lá que os computadores deram pau. E eles perderam um desenho lá que já tinha assim, meses e meses de trabalho, era muita coisa. E aí, como é que a gente vai fazer? Cara, perdeu mesmo. E aí, tinha uma mulher, uma engenheira que trabalhava com o negócio. Ela tinha pegado o negócio, feito backup. E estava tudo na casa dela. Eles foram lá devagarzinho, tiraram com muito cuidado, levaram o computador e carregaram tudo de novo. Cara, agora você imagina o seguinte, será que você deixaria alguém pegar seus dados dentro da sua empresa e levar para casa? Não. Aí é a questão de como é que a gente vê alguns negócios. Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso. Um cara que está olhando isso agora vai falar assim, não, cara, não pode fazer isso e tal. Mas, cara, isso aí que salvou o filme de milhões. Um desenho de milhões. Agora, primeiro que ele não tinha uma gestão de risco para evitar isso. Sim. Mas o fato é o seguinte, até que ponto algumas travas que a gente coloca que evita que alguma coisa seja melhorado ou que algum dano seja evitado. Por quê? Porque a gente põe travas demais em algumas coisas e o pior, a gente não escolhe como colocar as travas. Sim. Porque, na verdade, no jogo da vida e dos negócios, é falar o seguinte, eu preciso colocar trava. Então, imagina como se fosse outro de um amigo foi num casamento e tinha uma brincadeira lá que era o seguinte, tinha lá um lugar cheio de grampeadores de prender roupa, prendedor de roupa. E você brincava, você pegava e pendurava nas pessoas, sem elas perceberem. E tinha gente que estava cheio de pregador de roupa e não sabia. e a brincadeira disso que eu vejo é o seguinte, a analogia disso é o seguinte, cara, você vai ter um monte de pregadores. A questão é onde você vai colocar. Claro. Então você está lá, eu vou prender isso, vou prender aquilo, cara, mas eu deveria prender isso. Não, aqui. Então, o fato de você ter um monte de coisas na mão não significa que você tem que usar aquilo. Ou onde tem que usar. Então, não, eu tenho, mas a regra é essa. Cara, mas vamos pensar diferente. Não. O pensar todo dia desafia a gente todo dia também. Sim. Né? É isso. Perfeito. É uma verdadeira aula e é exatamente o propósito do que a gente faz aqui dentro. Sentar com pessoas que têm conhecimento específico e a gente conseguir destrinchar, tirar, desmistificar algumas informações. Seu Vanto, eu queria te agradecer demais por ter vindo. Eu não sei se você quer deixar suas redes sociais, seus contatos, como é que a galera te acha. A gente normalmente deixa na descrição do vídeo também, para a gente matar aqui e encerrar esse programa. Você tem o meu Instagram é 7 Brasil Consultoria, e meu telefone você me encontra no 99667-1313. Mas você encontra lá no Instagram e é muito fácil. 7 Consultoria especializada em gestão e melhoria de processos. Então, ajuda muito as empresas a melhorar os processos de forma geral e agregar valor para o cliente. É isso. Muito obrigado, pessoal. Beleza. Então é isso. Vantuir, obrigado mais uma vez. Obrigado você que assistiu. Não esquece de dar aquele like. Se você quiser tirar uma dúvida hoje, pode mandar um comentário na descrição do vídeo. A gente manda depois também para o Vantuir. Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, obrigado. Obrigado. Muito bom. E aí?